Recording in progress. Show. Pode começar a filmar, para hoje, Direita da coluna é para o acabamento. Bom dia, Boker Tov, Boker Or. Novamente aqui é uma alegria estar na quinta-feira fazendo o estudo, né, o nosso tradicional estudo comunitário. E, enfim, hoje a gente teve um dia bem calmo, né? Só a gente, não, foi muito bom. Mas assim, vamos passar aqui o estudo ao nosso querido Raul, que já tem uns 3 meses que ele nos deixou, foi abraçar Israel, fez muito bem. Não deixou aqui no Rio e foi para Israel. E aí, o Raul, né, para quem conhece, para quem não conhece, é aquele super ativista, a pessoa que não consegue ficar parada, ele está sempre produzindo, e isso é a marca registrada dele, né? Ele foi um dos que participou, assim, na frente do projeto Plauto, para quem não conhece, que inclusive está à venda, né, Raul? Continua à venda a edição número 2, estou fazendo já a propaganda. E é isso. Raul, muito obrigado e por estar aqui com a gente de forma remota, e está contigo aí a palavra sobre a Paraxá da semana e Haftará, tá? Um abraço. Valeu. Obrigado, Vitor. E, de novo, né, para quem conhece, para quem não conhece, eu fiz o Plauto. Eu fui parte do grupo que fez o Plauto, quer dizer, não é só para quem não conhece. Isso é importante, porque as pessoas, para quem não conhece, mas para quem conhece, eu também sou aquela mesma coisa. E a Paraxá dessa semana, né, ela eu sempre falo que é a Paraxá uma das 54 paraxás mais importantes, né? Cada paraxá eu falo essa piada, mas essa paraxá eu realmente acho que ela tem uma frase fundamental dentro da história da humanidade, né? Não é a história do povo judeu, é da história da humanidade. Essa paraxá, no comecinho dela, ela foi lida pela Carla, ela tem uma frase que é fundamental na história da humanidade. Essa paraxá, e a gente vai chegar nela, é a primeira paraxá do livro de Shemot, o segundo livro da Torá, né? O primeiro livro da Torá, Bereshit, conta a história da criação do mundo e depois de uma família que acaba indo para o Egito. Mas é uma família, né? E nessa paraxá, essa família está no Egito e ela cresceu muito. E esse é o primeiro capítulo, então, desse segundo livro. E assim, então, esse segundo livro vai contar a história da escravidão, da família escravizada e da saída dessa família, desse povo do Egito, e depois a Torá inteira segue com essa história, tá certo? A primeira parte da Torá, o Bereshit, é uma parte meio lendária, meio apartada da história do povo, que começa aqui. A história do povo começa aqui. É a primeira vez que, nessa paraxá, é a primeira vez que esse povo é chamado de povo. Essa família é chamada de povo. E aí tem algumas coisas interessantes, porque
O fato, eu consigo ver algumas coisas algumas semelhanças entre esse primeiro capítulo de Shemot e o primeiro capítulo de Bereshit, que é o livro inicial da Torá, é o livro da criação do mundo, e tem algumas coisas interessantes. Primeiro, na criação do mundo, é, uma das coisas que Deus fala para o homem é: dá nome às coisas aí, Deus, o homem. Eu criei, mas você que vai dar o nome. E então fala que o homem, o humano, deu nome a todas as coisas. E essa paraxá começa com Deus dando nome às pessoas que saíram as famílias que chegaram, as famílias que chegaram no Egito. E todos membros da mesma família, vários irmãos da mesma família. Então, tem essa questão do nome aqui, o nome ali começa também com um nome muito semelhante. A outra coisa é que quando Deus cria o homem, primeiro mandamento, primeira ordem que Deus dá para o homem, e foi muito bom que foi Deus que criou o mundo e não foi a Marina, porque senão a gente teria muito mais ordens do que vocês podem imaginar. Deus deu muito por 613. É brincadeira, é pouco. De qualquer maneira, a primeira dessas 613 mitzvot é crescer e multiplicar, né? E crescer e multiplicar está nessa paraxá, de novo, a Carla leu direto, tá certo? Logo aqui no começo, 1:7, tá certo? 1:7 está aqui, ó. Mas os israelitas eram férteis e prolíficos, e eles se multiplicaram e aumentaram muitíssimo. Esses aumentaram aqui é uma coisa do crescer. 1:12, né? Mas enquanto eles eram oprimidos, mais eles cresciam, se espalhavam também a multiplicar. 1:20, e Deus lidou bem com as parteiras e o povo se multiplicou e cresceu. Então, tem um paralelo aqui também das palavras e tal, crescer e multiplicar. Então, eu acho que quem escreveu isso, evidentemente Deus, tenta falar, bom, o livro começa mais ou menos no outro nível, mas é a continuação daquele, semelhante, né? Agora, se a gente continuar nessa brincadeira, a gente tem mais semelhanças, mas eu vou agora focar mais no conteúdo do livro mesmo de Shemot e tal. Então, a história é dessa família que está no Egito e tinha sido dado o poder a ela de se estabelecer lá, o direito, desculpa, de se estabelecer lá e tudo. E depois de algumas gerações, 240 anos ou 400, dependendo de como é que qual passuco da Torá você quer escolher, mas depois de centenas de anos, tem uma frase que eu acho que é a frase mais fundamental da cultura ocidental possível, que é essa frase de 1:8, que fala assim: um novo rei surgiu no Egito que não conhecia José, que não conhecera José. Chegou um novo rei no Egito que não sabia quem era José, tá certo? E esse rei escraviza esse povo. Yosef, era a pessoa que tinha ido ao Egito sim, contra a vontade dele, mas tinha chegado lá e tinha salvo o Egito de uma fome grande, de um problema grande. Então, como prêmio por isso, o faraó da época deixou Yosef, a família dele chega, vocês conhecem a história, não vou repetir, a família foi lá e se estabeleceu, deram uma região, etc., e essa família cresceu lá. E aí chega, de repente, um novo rei que fala: eu não quero o mérito de Yosef, tá certo? Não vale para manter esse privilégio. O fato de que vocês chegaram aí, e um antepassado de vocês, de novo, são centenas de anos, tá certo? Tem dois lugares que a Torá fala que um lugar que fala que vão ser escravizados 400 anos, depois a conta fala que eles só foram escravizados 240, e evidentemente os rabinos têm uma série de explicações para dizer por que foi uma coisa ou foi outra, não importa, são centenas de anos. Depois de centenas de anos, vem um faraó e fala: não, acabou a graça. Esse direito que vocês têm de ficar no Egito acabou. Isso aconteceu com o povo judeu ao longo da história toda, né? Na Europa, né? Eles tinham licença para ficar no lugar, depois não, depois então saíam e voltavam, iam para outro lugar, depois perdiam licença lá também. E aqui é a primeira vez acontece isso. E por que isso aqui é a frase fundamental dentro da Torá? Tá certo? É só uma perseguição a um povo, né? Não é uma coisa muito fora do normal. Existe todo lugar.
e vai continuar existindo, apesar de a gente cantar Shalom, Shalom, que vai vir Shalom, mas se vai vir Shalom, realmente vai vir, ele nunca veio, ele vai vir. Ele vai. Por que essa frase é tão importante? Porque ela mostra para a gente que você jamais pode confiar na lei do governante. Vou repetir. Você não confia na lei do governante, certo? Porque a lei do governante pode sempre mudar. Pode sempre mudar. Evidentemente que nós estamos falando aqui do Egito, de um faraó, que é um governante absolutista. Então alguém pode dizer, sim, mas se você tiver um governo democraticamente eleito e respeitador de uma Constituição, essas leis não vão mudar. E então você pode confiar no governo. E eu falo, não. A Alemanha nazista, a perseguição aos judeus foi uma perseguição feita legalmente, né? Na legalidade. Primeiro eles passaram todas as leis possíveis e imagináveis, depois também pararam de passar as leis porque não precisava mais, já tinham dominado completamente o governo, então não precisava mais pacificar, não tinha mais parlamento para passar. Mas passaram todas as leis de perseguição, isso aconteceu na Alemanha nazista, aconteceu em um monte de outros lugares, tá certo? O pai do nosso presidente, Vitor, ele foi expulso do Egito por uma lei também, passada por um governo, tá certo? Ele não foi para Canaã, ele veio para o Brasil, mas dando mesmo. Então, o que mostra aqui é que você não pode confiar em leis do homem. E isso, para mim, essa frasezinha que está aqui jogada nesse texto grandão, ela é a primeira perna, a primeira abertura para introduzir os 10 mandamentos. Porque, no final das contas, o que a Torá fala e qual é o fundamento básico dela, mas o fundamento mesmo básico, é o centro, o homem tem que ser livre, isso também está em Bereshit, tá certo? O homem é criado à semelhança de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus, e Deus é livre, Deus cria o que bem entende, tá certo? Então, o homem tem que ser livre, ok? E o faraó fala, não, esse pessoal aqui eu acho que não tem que ser livre. E, ao mesmo tempo, você não pode, então, confiar em leis para te dar a liberdade, em leis do homem para te dar a liberdade. Porque as leis do homem não vão te dar a liberdade. No faraó não deu, aqui no caso, depois de 200 anos, e em toda a história do mundo, em toda, não só com os judeus, com todos os povos possíveis, tá certo? Houve algum momento de que a lei se virou contra algumas pessoas, algum grupo, e aconteceu coisas horríveis. E aí vem a história dos 10 mandamentos, porque a história da Torá é essa. O homem é livre e tem que seguir mais, mais tem que seguir as leis de Deus, algumas leis básicas de Deus. O homem é livre até um certo ponto, não pode infringir os 10 mandamentos e as leis da Torá, tá certo? Então, porque são somente as leis da Torá que garantem a liberdade. A lei política, tá certo? Votada, não votada, etc., etc., jamais vai garantir a liberdade. Quem vai garantir realmente a liberdade é Deus, ok? Com essas leis que, se o homem obedecer, você vai ter todas as pessoas livres sem ser escravizadas, ok? Então, essa frasezinha aí, ela é o primeiro sinal de que vem no meio dessa história, vem os 10 mandamentos. Você deduz daqui, bom, se eu não posso confiar na lei do faraó, eu vou confiar na lei de quem? Né? E o faraó, no caso, representa o governo. Então você tem que ter uma lei superior à do faraó. A Constituição dos Estados Unidos fala isso. O homem tem direitos inalienáveis que foram dados pelo Criador. Os Estados Unidos, a lei dos Estados Unidos se baseia, a democracia americana, que é a maior democracia do mundo atualmente, se baseia em leis divinas. Ela se baseia numa lei metafísica, que não tá no nossa, não foi votada por ninguém. E não pode, por isso mesmo, não ser abolida. Não é isso? Então,
Eu acho que essa é uma das frases mais importantes da Torá, que dá essa dimensão de que é realmente a liberdade. A liberdade inclui seguir as leis de Deus, os 10 mandamentos, a entrega da Torá no Sinai, que vai acontecer daqui a uns capítulos, ela fecha a dedução dessa frase. Quando os hebreus viram que a gente não pode confiar no faraó, então Moisés falava, ok, então vamos confiar em alguma outra coisa. Aqui está uma lei que você não pode mudar, ninguém pode mudar, e que seria bom se todo mundo realmente seguisse ela e não pudesse mudar. A gente não teria hoje celebrando a volta possível, talvez, de alguns dos sequestrados ou de todos, e mais os que já foram assassinados lá. A gente não estaria fazendo isso porque seria completamente fora da vida humana, né? Então, essa é a minha interpretação dessa frase, que é uma interpretação que eu confesso para vocês que eu não li em lugar nenhum. Isso é dedução minha, né? Como é que eu ligo isso com 10 mandamentos? A maioria das pessoas falam que essa frase aqui mostra que você não pode viver do mérito dos antepassados. O mérito do teu pai não garante a tua vida. Dos seus antepassados não garante a tua vida. Que eu acho também é uma interpretação muito boa, muito boa. Que aqui, por exemplo, quando me convidaram aqui para fazer o estudo e botaram um negocinho não sei como é que chama isso, o postzinho no WhatsApp, aí tá lá, diretor da revista do Varini. Não sou diretor, eu fui, porque a revista do Varini não tem nesse momento um diretor, eu não sou, ela também não existe nesse momento, mas pode voltar a existir. Mas eu não sou, eu fui. Falam que eu sou, não falo que eu fui. Eu fui não serve para nada. Acho ridículo esses currículos falando ex. Falei, e você é o quê? Você vai no restaurante e fala, prêmio não sei o que 2013. Aí eu falo, tira isso daí, cara, eu estou em 2025, eu quero comer aqui, agora você fez o prêmio 2013, nunca mais ganhou prêmio nenhum, que droga, é melhor falar que não ganhou prêmio nenhum, certo? Presente é o que serve, né? Então, não confia no mérito do antepassado, mas basicamente a lei é a lei da Torá. A Paraxá, a liberdade depende dessas leis divinas. E mais uma coisinha que eu queria acrescentar nisso, muita gente fala que essas leis divinas, tipo, não matarás, não roubarás, não cobiçarás as coisas do próximo, e etc. Respeitar pai e mãe são leis dedutíveis. Que essa história de falar que Deus precisou, a gente precisa de Deus para dar essas leis, é um papo furado. Muita gente fala isso. A grande maioria das pessoas que fala contra a Bíblia, contra a religião, fala isso. Eu não preciso da religião porque essas leis da religião são as leis dedutíveis. O que é uma balela, o que não é comprovado dentro do que você vê no mundo, tá certo? Você aqui na América, eu estou me transportando para a América. Na América, o canibalismo, o sacrifício dos inimigos que os astecas faziam, o canibalismo que no Brasil se fazia, era lei, era o costume. Era o costume. Eles não tinham 10 mandamentos, faziam isso, certo? Na Índia, aqui pertinho, a galera, quando morria a mulher, o marido, a mulher era assassinada, porque a mulher não podia ser mais de ninguém, a não ser daquele marido que tinha morrido. Então, isso não existe, né? Dentro da nossa cultura e tal. Então, essas leis não são dedutíveis balela, não são mesmo, né? Essas leis precisaram ser realmente colocadas como uma coisa metafísica. Faz e não discute. É porque Deus mandou e Deus você não pode discutir. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero pegar nessa Torá, nessa paraxá, desculpa, é essa questão dessa frase que eu acho que ela é fundamental. A segunda coisa que eu quero pegar é que, e aí eu entro num tema, é um outro tema, um tema que eu gosto muito, que é de encher o saco das feministas. Essa paraxá é a paraxá mais feminina possível, tá certo? Apesar de que não tem uma tem duas pessoas, tem algumas personagens femininas, mas não são assim tão relevantes, mas ela é, porque a sobrevivência desse povo, ela depende, né? O povo está lá no Egito, escravizado, não sei o quê, depende basicamente, antes de Deus se meter na história, que Deus vai tentar libertar o povo e vai conseguir, depende basicamente de 5 mulheres que estão aqui nomeadas. As primeiras 2 parteiras, Shifra e Puá, porque o faraó quer, então, destruir o povo hebreu, e aí fala para as parteiras
Quando nascer alguém, você mata, tá certo? Vocês matam as crianças, não faz o parto, e as parteiras se recusam a fazer isso, e com isso elas, evidentemente, evitam que o povo desapareça. Então, tem essas duas mulheres primeiras. Depois tem que o faraó manda, então, matar os primogênitos, os homens todos que nascerem. E aí a mãe de Moisés resolve não matar o filho dela, não esconder o filho dela. E aí, então, ela também é uma das mulheres que salva essa história, Yocheved. A outra é a filha do faraó, que acha essa criança e segura ela, sabendo que ela é basicamente um filho de um hebreu. Então, essa filha do faraó não tem nome na Torá, mas evidentemente que o Midrash vai achar um nome para ela. Eu acho que ela chama Bátia pelo Midrash, mas eu não sei, não me lembro, mas o Zeca sabe. E a outra é a Miriam, né? Que é a irmã de Moisés, que também é a pessoa que aproxima Moisés da filha do faraó e faz toda essa história. Então, toda essa história só existe por causa dessas 5 mulheres. Então, a gente pode considerar que o nosso povo sobreviveu basicamente por causa dessas 5 mulheres. Agora, estamos falar assim, mas a gente não tem a relevância. Não tem porque você tem que ler com mais atenção e botar a relevância, mas elas estão aí. E fazendo também uma ligação com Bereshit, né? com Bereshit, a criação do homem e da mulher é junto, tem o mesmo valor. Então, é algo absolutamente coincidente com Bereshit e tal, essas 5 mulheres, que eu acho que também é um ponto importante na Paraxá. E o terceiro e último ponto que eu quero colocar, que é o arbusto que pega fogo e não se consome. E aí é interessante também é uma coisa que eu não li em lugar nenhum, ok? Isso que eu vou falar agora eu não li em lugar nenhum. Eu pensei, assim, a gente conhece também a história, né? Então Moisés é criado no Palácio do Faraó, e aí um belo dia ele sai do Palácio do Faraó, vai passear para cá, para lá, e vê um hebreu sendo castigado, sendo espancado por um egípcio, mata o egípcio, e isso dá um certo problema para ele junto ao Faraó. O Faraó quer matar o Moisés, Moisés foge. Moisés foge, vai para Midian, que é um lugar que a gente não sabe exatamente qual é, mas é lá perto do Monte Sinai, porque ele está no Monte Sinai logo depois, e que aqui nessa paraxá chama Horev, mas é o Sinai, e ele casa com uma menina, com uma senhora, sei lá, deve ser uma senhorita, casa com uma senhorita chamada Tzipora, passarinho, ele casa com ela e fica trabalhando para o sogro, como todo mundo, como meus genros deveriam fazer, não fazem comigo, mas enfim, ela está lá trabalhando para o sogro e pastoreando os rebanhos do sogro, que chama Itro, né? Que é daquele conjunto de Jethro Tull, um conjunto hard rock muito bom, mas ele está lá e de repente ele está andando e tem uma visão é, totalmente fora do comum, que ele vê um arbusto, uma árvorezinha, né? E na Torá chama Sne, que é um arbusto, mas Sne é o tipo de uma árvore, mas é um arbusto pegando fogo, o que não chega a ser nenhuma novidade, né? Você vai para a Califórnia, as coisas estão pegando fogo até hoje. Então, uma árvore pegando fogo não é um problema. O problema dessa árvore é que ela pega fogo e não se consome. Quer dizer, ela pega fogo eternamente, fica pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo e não queima. Eu vou fazer uma pergunta que quem quiser responder, responde. Como é possível uma árvore pegar fogo sem se queimar? Quem tem uma quem pode quem tem coragem de responder isso, vai? Uma das respostas pode ser um milagre. Quem quer responder? Fala, Zeca. Tem que tirar o som, está sem som. Tô com Agora som, sim. sim. Agora sim, mas eu não estava escutando. Apesar de aqui no judaísmo reformista, assim como no judaísmo conservador e no judaísmo ortodoxo moderno, a ciência ser
considerada como uma forma válida de estudar o mundo, estudar a natureza, entendeu? E, e cientificamente não tem como uma matéria orgânica ficar pegando fogo sem se queimar. Então, mas como nós também acreditamos que Deus é onipotente, pode tudo, ele pode abrir uma exceção naquela sarça específica. Então, muito bem. Vou resumir tudo que você falou. O que o Zeca está falando é que uma das formas de pegar fogo e não queimar é um milagre. Não é isso? É um milagre. Deus faz algo antinatural. A ordem da natureza é que a matéria orgânica queima e Deus faz que a matéria orgânica não queime nesse caso específico. Certo? Alguém tem mais alguma forma de explicar esse fenômeno? Será que não era uma miragem? Outra é isso. Moisés finge que viu, mas não viu. Pode ser. Moisés tomou alguma Deus coisa. criou a miragem e eu não sei se tinha calor, né? Sei lá. Né? Se não tinha calor. Não, ele chegou miragem. perto, talvez não tivesse calor, mas de qualquer maneira, uma coisa é um milagre, outra coisa é que não realmente aconteceu. É uma visão que ele teve na cabeça dele. Ele sentou lá para tomar conta daquele negócio, é monótono pra caramba, fica tomando conta de cabra que fica pé, pé, pé. Aí ele foi lá, tomou um goró, teve uma visão, tá certo? É uma outra maneira boa de explicar. Lá naquela Qual é a área outra tem maneira? muito Alguém tem? narcóticos. Eu, Narcótico. eu tenho Quem um está falando? comentário. Bom Sim, dia, Silvia. Silvio. Tudo bem? É, Tudo. no mundo das situações reais, né? Em Los Angeles está pegando fogo, né? Em áreas enormes, naqueles incêndios, queimaram várias casas, mas tem várias árvores que ficaram em pé. Curiosamente, me chamou a Ah, atenção. mas todas elas se Achei- queimaram. Elas podem não ter caído, mas elas estão queimadinhas. Mas, enfim, ok. Então, eu vou É, dar a minha versão de como pode. Fala, Gustavo. só se você tiver um combustível, como se fosse um pavio. Bueno. Vou dar minha sugestão, ok? A minha visão. Como é absolutamente possível, sem nenhum milagre, sem nenhuma visão, sem nenhum truque, sem um pavio por trás queimando, na verdade, tá. Você só vê o fogo queimando porque o tempo está passando. Se o tempo parar, você não vê o fogo queimando. Se você pegar uma fotografia do incêndio qualquer, de uma fogueira qualquer, você vai ver o fogo, você vai ver o que está queimando dentro do fogo, e aquilo ali vai ficar assim para sempre. Aquela fotografia, você está olhando para ela, ela está ali sempre. Certo? Uma fotografia não queima, porque a fotografia não mostra o tempo. A fotografia mostra um momento fechado, parado, aquele microsegundo aonde ela foi tirada. Tá certo? Então, quando você para o tempo, o fogo não queima a árvore. E eu me dou o direito de pensar que esse arbusto que pega fogo e não queima, esse que chama em hebraico sneboeiro, quer dizer, aquele sne, a árvore que pega fogo, boeira que está sendo incendiado, ele é uma metáfora para dizer que para Moisés, naquele momento, o tempo parou. Quando Moisés recebe esse chamado, porque o que vai acontecer depois é que então Deus fala para Moisés: vem cá, Moisés, você. Tem uma coisa interessante, é que muita gente passava por ali, ou talvez não, mas ninguém viu, só Moisés que viu. Então aquele fogo parou para Moisés. Moisés viu Deus, teve essa visão. O Vitor falou da visão, eu acho que Vitor está mais próximo do que eu penso. Ele teve essa visão de um tempo parado, onde ele recebeu uma missão de Deus de fazer algo completamente também revolucionário na história da humanidade, que bate com esse começo aqui do livro, né? Que apareceu um Deus que não,
um faraó que não conhecia José, escravizou e vai ser libertado e tal. E Deus então fala para Moisés: olha, a escravidão não é o normal para o humano. A escravidão não é aceita, certo? Eu quero que você vá para o Egito e liberte o povo, porque a escravidão não é, eu não aceito escravidão, tá certo? Quando ele recebe essa missão, o tempo para ele. As coisas continuam acontecendo, mas para ele não tem nada mais acontecendo, tá certo? Porque ele recebeu a visão, a missão da vida dele, ok? E eu acho que cada um de nós, se olhar, vai achar momentos na sua vida que o tempo parou. Aonde momentos que foram absolutamente relevantes, transformadores, e o tempo parou. Nasceu o teu primeiro filho, ok? Ou filha, que eu tenho que ser feminista dessa vez. Nasceu o teu primeiro filho ou filha. O tempo para. Juro para você, você olha para aquilo ali, você não vê mais nada em volta. Não tem nada acontecendo em volta. Não tem nada se movendo. Tá certo? É aquilo ali. Você recebe. Essa é a minha experiência, né, de tempo parou, porque eu acho que eu sou duas pessoas. Eu tenho uma pessoa antes de ter o primeiro filho, e agora o segundo e o terceiro já foi mais fácil. Mas na hora que eu descobri que eu sou responsável por aquilo ali, falei: gente de Deus, e agora? O que eu fiz? Que foi meu sentimento. Naquela hora eu tenho esse sentimento até hoje. O que eu fiz? Realmente eu era tão feliz aqui, estava tão bem com a Marina, ótimo. E de repente agora nós somos três, e eu tenho que tomar conta dele, porque ele não consegue nem, vem, vamos. Não, ele não faz nada, tem que trocar inclusive as fraldas, é uma coisa horrível. Então, o tempo parou ali para mim. E eu acho que cada um de nós tem essa coisa transformadora. Então, o que eu penso que esse arbusto que pega fogo e não se consome indica literariamente, dentro da linguagem poética do Tanar, né? Não da linguagem concreta, que aí eu vou ter que falar, tem que ser um milagre, porque tinha que ter um arbusto pegando fogo, porque está escrito que tinha. Então, se é não possível ter, então é porque teve um milagre. Que é a visão de quem acha que o Tanar é literal, que o Tanar não é poesia, que aquilo ali não é possível, que essa história do nosso povo tenha sido escrita de uma maneira poética e fantasiosa no sentido de ficção, no sentido de que eu estou querendo passar uma verdade da maneira mais contundente possível, que é não através da história, mas através da poesia, certo? Então, essa é a mensagem que eu vejo nesse arbusto de fogo. O tempo parou, Moisés recebeu a missão, e essa missão muda a humanidade. Fui eu? A missão muda a humanidade. Raul, eu acho O que homem- você cortou o teu som. Não cortei, Um não. momentinho. Ué, mais Eu não cortei. Vocês estão escutando, não? Voltou. Aqui Eu não sim. cortei. Isso aqui Aqui foi sim. alguma coisa. Isso foi alguma coisa que o pessoal do Iêmen fez. O Iêmen tem feito essas coisas com a gente. Manda você acordar 2 da manhã. Não é isso, Nádia? 2 da manhã, 1 da manhã. Teve um dia. O último alarme do Iêmen foi assim. Eu tive uma reunião que acabou, porque a reunião no Brasil acabou 1h30 da manhã. Aí até eu voltar para dormir, não sei o que, eram 2h30, 3 horas, chega e toca o alarme, acordo de novo. Foi um sucesso. Passei o dia depois seguinte dormindo o dia inteiro. Quer dizer, um sono o dia inteiro. Mas não, vamos voltar. Então, eu acho que não sei até onde vocês pegaram, mas essa visão do arbusto que pega fogo é uma das coisas mais bonitas que está escrita na Torá. E essa coisa de quando você recebe a tua missão, quando você tem o que vai ser a tua vida, o mundo para você, tá certo? O mundo para. Desculpa, o tempo para. O tempo para. E aí, E aí, o tempo para e o arbusto, então, não se consome, porque continua queimando, o tempo está parado. E aí eu quero ligar isso, para terminar, também com Bereshit, não é? Também com Bereshit. Bereshit também tem um momento que o tempo para. Deus está criando o mundo, faz 1 dia, 2 dias, 6 dias, e para, e descansa.
E aquele tempo do Shabat, tá certo? É um tempo onde você não produz nada. Você não tem que trabalhar. Você tem que cuidar da tua alma, tá certo? Do teu propósito de vida, né? Que não é o trabalho, é outra coisa, teu propósito de vida. Não é o ganha-pão. Você não vive para se sustentar. Então, você vive porque você tem uma missão. Então, você vai cuidar dela. E também, então, é o momento que o tempo para. E essa questão do tempo no judaísmo é fundamental. É fundamental. Porque a maioria dos povos, ele apareceu um mosquitinho aqui na frente. A maioria dos povos, ele é ligado a uma nação, a um território, a um espaço físico, tá certo? O judaísmo, antes de ter o espaço físico e de perder ele, de reconquistar de novo, falou: não, o que é importante é o tempo. O judaísmo sacraliza o tempo. Não é a terra que é sagrada, é o tempo que é sagrado. É o Shabat que é o dia sagrado. Tá certo? E então, essa visão do tempo, e essa visão do tempo como um dia para você cuidar de você, do teu propósito de vida, lá na frente, não sei agora onde, aqui na Torá, mas lá na frente, esse vexame que a gente canta, que não está aqui nessa paraxá, mas está mais para frente, que no final fala, no sexto dia, Deus parou de criar o mundo, vai na faixa. Fala, e na nossa tradução em português, e descansou, mas em hebraico essa palavra não é descansou, apesar de todo mundo traduz para descansou, inclusive quem traduz o hebraico bíblico para o hebraico moderno traduz descansou. Essa palavra é derivada de nefesh, de alma. Então Deus parou de trabalhar e foi cuidar da alma. Uma coisa desse, podemos pensar assim. Então essa questão do o tempo parar e o tempo, a sacralidade do tempo é muito central no judaísmo e a gente brinca com ela toda semana, tá certo? No Shabat. E essa paraxá tem essa belíssima metáfora de tempo que para, que é o arbusto que para de queimar. Porque eu não estou vendo mais ele queimar, porque o tempo parou para mim, estou recebendo a grande missão da minha vida. É isso, não anotei mais nada. Então, quem quiser fazer perguntas difíceis, espero o Rabino chegar. Quem quiser perguntar coisas que eu saiba responder, ou quiser fazer comentários entre si, está convidado. Raul, muito obrigado. Assim, eu adorei toda essa análise sobre essa paraxá, sobre o tempo, né? Você é um exegeta, né? Um camarada que realmente interpreta a Torá assim de uma maneira muito Exegeta profunda. me soa como um palavrão, hein, Vitor? O que é um exegeta? Não, mas eu pesquisei bastante. Eu acho que é uma Eu vou boa ter que palavra pegar para. no dicionário para ver se eu não fico ofendido. Eu acho que você vai gostar. Se você não gostar, depois eu digo desculpa. Olha, mas eu queria te dizer que me tocou também sobre esse negócio do tempo, que a vida virou aqui, né? O Egito estava uma beleza, tal, e de repente a vida virou. E esse de repente, até lembrando lá do meu pai, lembrando dos nazistas, etc., é um de repente relativo, né? Por exemplo, aqui no texto fala, ou melhor, não sei se fala, mas não sei se é o Midrash, que diz que é 200 ou 400 anos de pulo, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que lá no Egito, para o meu pai, a coisa não virou do dia para a noite, apesar de parecer, né, que foi do dia para a noite, a coisa foi virando, né? O regime nazista, a mesma coisa, entrou no poder, deu sinais, etc. Então, a gente, aqui nessa paraxá também que tem outras coisas de tempo, né? Por exemplo, Moisés, para aceitar a missão, certamente, eu adorei essa coisa do tempo, porque realmente esses momentos que o tempo para, isso é pura vida, né? O que a gente realmente, né? Enfim, eu fico até emocionado lembrar desses momentos. Eu também tive esse momento com meus filhos e tive um momento agora na sexta-feira parecido com esse também, muito parecido, a coisa parou, né, para mim. Mas esses momentos que param geralmente vêm precedidos assim de um preâmbulo, né? Quer dizer, o tempo parou para você, mas a Marina ficou grávida
9 meses, né? Quer dizer, sempre tem um tempo de preparação antes da É o virada. teu tempo, é. É. Moisés E aí, viu, não foram os outros que viram. isso. Moisés, Só Moisés que, viu. É o e depois teu, que é o teu tempo. É sempre você. É. E É aí, você. quer dizer, e ainda ele ficou 7 dias pensando se aceitava a missão. Logo mais à frente, o faraó também ficou tomando cacetada até mudar, né, o coração dele endureceu. Quer dizer, as coisas são processos. Então, eu só queria chamar a atenção para esses processos e para a gente prestar atenção nos sinais das mudanças e acreditar que aquilo pode mudar, né? O status quo aqui, que o Luiz gosta muito de usar essa palavra, o Luiz gosta muito de falar status quo. Os status quo mudam, né? Mas dão sinais antes, né? E cabe a gente interpretar isso e fazer alguma coisa ou não. E depois não pode dizer assim, mudou, eu me ferrei. Você poderia estar interpretando sinais aqui. O tempo está mais ou menos assim. Daqui a pouco, se vier uma nuvem, né, ali meio esquisita, a gente pode imaginar que vai vir a tempestade. Se quer ficar aqui sentado e correr o risco de ficar alagado, o problema é teu. Bom, só queria complementar com isso. Não, deixa eu colocar aqui. Eu acho que você pegou um aspecto interessante da parte política da Paraxá, né? Essa história que eu falei de que esse arbusto é uma imagem literária de um tempo que para você está parado, eu quero dizer com isso muito: leia a Torá como poesia e não como história. Leia como poesia e não como história. Ela não é um livro de história. O que está lá não precisa ter acontecido para ser absolutamente relevante para a humanidade, né? Leia como poesia e é uma criação literária belíssima. Então, quando você percebe que a pessoa criou essa metáfora, não estou tirando a forma do que o Zeca falou, de que pode também ser um milagre. Não estou dizendo que pode não ser. Tem gente que acha que é, gente que acha que não é. Mas que, se você acha que não é, essa forma poética bonita, a Torá é cheia dela. E você, quando vê alguma coisa que você fala, mas isso não é possível, porque isso na física não acontece. Isso é metafísico. Não tenta achar uma explicação. Tenta ver se pode ser uma imagem literária. Será que é o que está ali? Né? Estamos aqui, a Benilce, o Chaves, que é um professor de literatura. É assim que se faz literatura, assim que se conta a história, assim que se aprende. Agora, então isso eu acho que é lindo na Torá. E por isso que a gente consegue ler ela toda a vida sem perder a vitalidade. Agora, o que você falou de aprender o sinal de que vai acontecer, né? Então, a Torá, os hebreus não tem nenhum sinal de que os hebreus sabiam que o faraó ia virar. Tá certo? Mas, evidentemente, que a Torá fala é precário sempre. O que a Torá fala é isso que você falou. Preste atenção nos sinais, porque sempre é precário. Sempre. A nossa existência é muito precária, e sempre vai ser e sempre será. Esse é um problemão. O homem vive com essa angústia, né? De que tudo é precário, nada é seguro 100%. Você programa a tua vida, você tem a vida arrumadinha, você não sei o que, acontece. Essas crianças que foram sequestradas, crianças, idosos e bebês, e os que foram assassinados, é assim, absolutamente desesperador no sentido de que é um negócio que caiu. Da onde que ele podia prevenir? Podia ser prevenido de verdade? Qual é a prevenção? É tão complicado. Eu não estou dizendo que não podia, estou dizendo que é tão complexo isso, né? E a Torá fala isso aí. Vai aparecer um rei que não conheceu você, que não conheceu o teu mérito. Vai vir um certo momento, pode vir uma mudança no ambiente que você mora, que tudo que você tem de garantido não está mais. É isso que está escrito nesse texto aqui, né? Tudo que podia estar garantido, de repente, não está mais. E é uma lição dura de viver com isso, difícil, mas que a gente tem que entender que ela existe. Nada está garantido, né?
A gente não tem nada garantido, é muito efêmero. A gente vive numa, numa, numa suspensão complicada. As pessoas que acham que Deus está ali para tudo, fazendo. Tudo depende de Deus, Deus vai fazer, Deus não vai fazer. Eu não sei se é Deus ou não é, mas eu sei que é delicado. Não foi um recado bom, né? Todo mundo fica uma muito coisa. pensativo quando você fala isso, né? Não. Mas essa é a vida. Raul, amigo Raul, eu ouvi um estudo que você fez em 2018, em que você aborda a questão de opressão e ingratidão, que de uma certa maneira você voltou a esse tema hoje, depois de 7 anos. Oprimir significando exercer um domínio injusto e ingratidão significando falta de gratidão. Em Shemot 5.2, assim respondendo o faraó quando Moisés fala com ele, mas o faraó disse: quem é o Eterno e quem eu deveria atender e deixar Israel ir? Eu não conheço o Eterno, nem deixarei Israel ir. Nesse cenário, não existe gratidão pelos atos positivos realizados, ocorrendo a opressão devido ao esquecimento desses atos. Já na Haftará, no ano 721 antes da Era Comum, o profeta Isaías aborda a ingratidão relacionada à oposição às leis divinas e na opressão decorrente da queda do Reino do Norte devido à invasão da Síria. Neste cenário, existe ingratidão relacionada à oposição às leis divinas e à opressão devido ao esquecimento desses atos. O que eu acho interessante, que eu vou dizer uma posição minha, e eu creio que não é de todos. Possivelmente atuamos esquecendo os nossos votos, que não significando a recompensa que esperamos. E o Raul, no estudo dessa paraxá, lembrou uma piada do Rabino Dario sobre a ingratidão. Uma pessoa muito atrasada para um compromisso não acha uma vaga nenhuma para estacionar. Desesperado, faz uma prece. Deus, se você me indicar onde há uma vaga, eu prometo que vou cumprir as boas ações. Nesse exato momento, um carro sai do estacionamento, abrindo uma vaga providencial para o nosso amigo. Ele imediatamente estaciona seu carro, olha para o alto e diz: a minha promessa fica à próxima oportunidade, já que esta vaga eu achei sozinho. Bom, isso aí a humanidade é assim mesmo, né? Em primeiro lugar, queria parabenizar ao presidente Vitor, que está aqui, e nós temos o privilégio, já tínhamos o privilégio dele de estar dirigindo esse momento das quintas-feiras, dirigindo e organizando, e agora o privilégio é ter o nosso presidente da sinagoga, da área, continuando, e que seja por muito tempo, dirigindo, organizando esse momento de estudo que nós temos agora. Tivemos agora, e estudo esse que continua, e aí parabenizo o Raul pela belíssimas palavras de interpretação. Agora, despertada a atenção para a questão do tempo, que o Raul tão bem colocou, eu queria, me permito, acrescentar um detalhe, que Moshe teve a visão, naquele instante, como o Raul disse, é uma fotografia, não é um vídeo, é uma fotografia que ele viu, imaginou, e logo em seguida temos a passagem de que Moshe, quando recebe a missão, ele pergunta a Deus
com quem ele está falando. Afinal, quem é você? Quem é você? Como é que você me passa essa missão, etc. E aqui na parede, aqui, não sei se vai dar para focar, aqui na parede que está sendo apontado. Todo mundo conhece. Então dá para ler que diante da pergunta de Moshe, o Eterno responde, RE, Axé, RE. Os entendidos em hebraico, eu não me incluo, dizem que essa frase não tem tempo verbal. Ela pode estar conjugada no tempo, no pretérito, passado, pode estar conjugada no presente e também pode estar conjugada no futuro. Eu não ouvi ainda que estaria conjugada no condicional, porque isso seria já uma questão muito complicada. Mas então, como diante dessas, que a frase não tem um tempo verbal definido, eu estou interpretando que isso tem muito a ver com o tempo. O tempo também tanto que parou, pode ser no passado, pode ser no presente, ou pode ser no futuro. Eu queria fazer essa conexão com que o Raul tão bem expôs. E, em relação a Haftará, foi comentado agora foi comentado a Haftará do profeta Amós. Como o judaísmo também não tem tempo, é muito rico, a Haftará de Amós é a escolha dos Ashkenazim. Os Sefaradim escolhem outra Haftará, que vem de Irmeiarro. E a visão do profeta Jeremias é quando ele relata de quando ele recebeu o chamado. Assim como Moshe recebeu o chamado e então, relutou um pouco diante da magnitude do chamado, Irmeiarro, ele também, Jeremias recebe na Haftará, é o primeiro capítulo de Irmeiarro, e retrata dessa relutância e de como Deus acabou convencendo-o da missão de assumir profecias. Não vamos entrar no detalhe agora, mas então aí também a conexão na escolha sefaradita do chamado de Jeremias com o chamado de Moshe. Muito obrigado. A Silvia pediu para falar. Silvia, por favor. E aí depois a Lorena. Bom dia. Eu queria agradecer a vocês, ao Raul e ao Vitor pelo comentário brilhante. Muito obrigada. Sobre a Paraxá, os dois comentários sobre o tempo, né? E como parar para perceber o que está acontecendo. Eu achei sensacional. E vou fazer um comentário aleatório, né? Que uma das coisas que muito se fala, né, é essa nossa capacidade de percepção do mundo à nossa volta. E, né, como muitas vezes, o Raul comentando, né, sobre o sequestro das crianças, etc., a gente não percebe o que está à nossa volta e o que está acontecendo. E tem uma expressão em inglês que, para mim, ela é muito forte. Ela me incomoda muito, né? Mas que cada vez se usa mais. I didn't see it coming. Eu não vi isso chegar. Você está olhando e vem uma situação completamente inesperada e você não vê ela chegar. Você não consegue perceber os prenúncios da tempestade, que era o que vocês comentaram. Então, eu gostei muito. Uma outra questão... Oi?
Não, não, não. Continua, continua. Uma outra questão é que eu botei aí no chat, mas não sei se todo mundo viu. A revista Morachá, né, que é de outro grupo paulista, etc., tem, botou numa edição de dezembro, é uma revista gratuita, até muito bom, numa edição de dezembro, agora em português, a história dos judeus na Pérsia. E ela vai falando dos éditos e das leis, que é o que o Raul tinha comentado, para os judeus na Pérsia e no Irã, que são as leis restritivas dos direitos, né? Leis antissemitas. E elas são imensamente criativas, assim. É incrível como é que você pode inventar leis para humilhar, para afastar. Então, por exemplo, as casas tinham que ser baixas e as portas pequenas para as pessoas serem forçadas a se abaixar. Se você não se convertesse ao islamismo, os seus herdeiros perdiam direito à herança, então você era forçado a se converter para poder receber, né, os bens dos seus antepassados. O toque, né, nos judeus era considerado impuro, e tem lá mais uma série de regras e leis que vale a pena dar uma olhada pela variedade. Tá mudo aí. Ficou mudo. Só tá o passarinho. Tá sem. Deixa eu abrir o microfone. Deixa eu pegar o microfone só para não ficar mudo. Lorena, Silvia, voltou. Vê se você consegue. A gente só está vendo a Tsipora, só está vendo o passarinho. Ai, meu Deus do céu. Não, agora dá para escutar. Voltou. Voltou e sumiu. Vê, voltou. Fala, por favor. Bom, da comunicação dessa semana, eu só ia falar rapidinho, Silvio, que, segundo eu vi, tem uma discussão ainda mais complicada sobre qual Haftará, que pode ser Irmial, pode ser Amós e pode ser uma terceira, se não me engano, Isaías. Então, nem Haftará tem um acordo, né, no judaísmo sobre qual Haftará mais adequada para essa semana. Era isso. Um beijo para todos e parabéns. A Obrigada Lorena pelo... pediu para falar, não é isso? A Lorena, mas eu queria... Posso falar uma coisinha antes, Lorena? Sobre o que falou o Silvio, do Irie, Asher Irie, tudo que o Silvio falou eu concordo, e eu até pensei em colocar o Irie, Asher Irie também no comentário, porque ele também, quando Moisés pergunta para Deus como é que você se define, Deus também dá uma resposta no tempo, que é sou o que sou, ou serei o que serei, ou sou o que serei, serei o que sou. E o Ricardo Gorodovitz bota num condicional aí. Ele fala assim, Deus fala para Moisés, eu sou aquilo que você quiser que eu seja. Né? É a interpretação do Ricardo. É um pouquinho liberal demais para a minha visão, porque não tem bem isso lá, mas também tem gente que bota essa coisa condicional, que Deus fala assim, não, eu sou aquilo que você quiser que eu seja. E faz muito sentido, porque é verdade, né? Tem gente que usa Deus para coisas horrorosas. E para coisas muito boas também. Era isso. Vocês sabem que algoritmo é uma coisa que hoje em dia nos persegue, né? Você tenta tirar a pegada, mas a máquina vai lá e te descobre de novo. Então, eu recebo todo dia, eu sou muito ativa na internet, aqueles pushes, né, da internet, YouTubes e vídeos shorts, aquelas coisas lá. E veio para mim ontem, isso não é uma reclamação, tá, algoritmo? Nesse caso foi bom. De um estudo, sei lá, de 2011, de uma sinagoga que eu sigo, que eu já fui um dia lá na Flórida, e eu sigo, né? Então vem tudo dela também. E aí veio o estudo desse rabino, que eu acho que nem sei mais se está lá, acho que já até se aposentou. Ele fala assim, da Gemátria, né? Que o nome dessa nossa paraxá que estamos estudando hoje, pelas mãos incríveis, né? Pelo cérebro
brilhante do Raul. Poxa, Raul, você faz muita falta. Volte para nós, não nos deixe. Fisicamente, volte aí. Eis-me aqui, né? A Neni. E aí, o nome da paraxá sendo Shemot, né? Nomes no plural, né? Mas se a gente for olhar Shem, que é nome no singular, tem o valor numérico de 340, disse esse rabino, eu confio nele. Estou repetindo aqui sem ter procurado cientificamente provas. Mas então, Shem, Shem 340. E aí ele chama a atenção que Sefer também é 340. Sefer é livro. Então, o que ele quer dizer com isso? Livro e nomes. O nosso nome, a gente vai criando o livro da nossa vida. Eu achei isso tão incrível. Como isso é verdade. E aí ele fala assim, não esqueçam o que um dia o Shlomo Karlebar, que foi um racídico do século XX, disse algo parecido para nós, inclusive aqui presentes, né? Todo mundo que está na diáspora, né, na Galut, tem que sempre lembrar do nome, do seu nome, porque o nome é a nossa raiz, né? Eu sou Ben Shimol, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que lembrar que um dia o meu povo teve, minha família, no caso, especificamente, teve dificuldades no Marrocos, tiveram problemas de multas e dificuldades de ir e vir, todos nós em lugares diferentes, nossos antepassados. E essa relação de Shemot com a nossa história enquanto povo é fundamental. Se a gente for esquecer e virar essa página desse livro, a gente esquece o que a gente é, né? Mais uma vez eu digo, por isso que a gente está aqui toda quinta-feira, para a gente não tirar essa raizinha lá de dentro, senão a gente está perdido. Ninguém vai multiplicar isso, né? Ah, mas a gente é uma areiazinha. Tem outros milhões de judeus que se dizem... Como é que eles falam? Se autoproclamam... eu não sou seguidor da religião. Que pena para você, porque a gente está seguindo a religião dentro do nosso possível, dentro do que a gente acha razoável no reformismo, e acho que posso falar por todos aqui presentes na mesa. Estamos muito felizes por isso. Mas... muitos seculares, eu tenho amigos do Shomer que me falam, olha, eu não posso ir lá no teu minhão. Eu falei, cara, vem lá que você vai gostar. Vem que você vai gostar. Não, aqui mesmo tem uma pessoa que o Fichole Malerme, ele falou aqui várias vezes, eu tive uma educação totalmente humanismo, zero religioso, mas está encantado. Então, fazendo aqui uma bela propaganda, certamente, quem se aproxima, né, de estudos da Torá, que não é dessa, não vou dizer que só tem essa nossa forma, mas a nossa forma é uma forma que faz sentido até para esses seculares que, de alguma forma, poxa, eu fui ali naquela sinagoga que me falaram e não me fez sentido. Para mim também não faz sentido e por isso que eu estou aqui há tantos anos. Tá? Então, Vitor, posso acrescentar uma coisa nisso que você falou? Uhum. Claro. Eu acho que judeu secular é o judeu que vive 100 anos. Eu acho que quando a pessoa fala, não, eu sou um judeu humanista, logo não sou um judeu religioso, esse cara com toda, eu estou longe, ninguém pode me pegar, esse cara é mais um judeu ignorante do que humanista. A Torá é o livro mais religioso, mais centrado no humano possível. Tá certo? Todo o objetivo da Torá é dar uma ordem na humanidade. Como o humano tem que se comportar. A Torá só fala do humano. A Torá não fala de Deus. Deus cria o mundo e vai descansando. E o resto segue. Certo? E a ideia, uma vez me convidaram para fazer um texto, porque tinha um pessoal do Shomer que queria fazer um Kabbalat Shabbat humanista. Eu falei, uai, Kabbalat Shabbat humanista, o texto está aí, tu pega aqui o livrinho aqui do Kabbalat Shabbat, é ele, porque ele é totalmente humano. Não, mas escreve um texto. Aí eu tentei escrever um texto, escrevi um texto, no final não publicaram o livro, porque Deus não ajudou. Mas, de qualquer maneira, a pessoa quando fala, não, mas eu não posso porque eu não acredito, você não tem que acreditar, Zezinho. Só tem que fazer. E fazer implica fazer o que o Shomer faz. Tá certo? Então, não tem, o judaísmo não exige crença.
Não exige sobrenatural. Não exige nada disso. Exige você aceitar que existem leis divinas. Isso exige. Exige você aceitar, mas só para terminar, que Deus criou o mundo e descansou. Ou seja, parou de ficar futucando no mundo. Deus não faz milagre. Ele descansou, caramba. Ele trabalhou 6 dias só. Ele é quase um funcionário público perfeito. 6 dias ele descansou. É isso. Isso aí. A Ana vai falar e a gente vai encerrar na sequência. Bom dia a todos. Obrigado, Raul, pelas suas considerações, seu estudo, sua percepção. Não, eu queria só fazer uma pequena reflexão aqui sobre a questão do tempo. Primeiro, eu acho que o tempo, a gente faz o tempo, né? E o tempo, se a gente pensar no tempo, o tempo parou, como o próprio Raul falou, a gente colocou, e que a gente não encara as prenúncias, como você falou, de repente vai vir uma tempestade e a gente não prestou atenção. Eu acho que isso tem a ver não só com o tempo, mas sim com a percepção. Se a gente fizer um exercício de que a gente tem que, a cada dia, a cada momento, mesmo que de uma forma mais automática, refletir sobre o estar no mundo, então a gente vai ter os nossos comprometimentos e as nossas responsabilidades. Porque quando a gente faz uma análise, a gente sempre vai encontrar questões que, de repente, no automático da vida passou. Mas se a gente fizer um exercício de que o tempo é reflexivo a cada instante que a gente está vivendo, a cada momento, de repente a gente vai enxergar como é que se diz? Que a tempestade está chegando e que a gente vai ter uma ação para isso. Eu acho que é um exercício, pensar no tempo como um tempo reflexivo a cada momento. Muito bom, é isso mesmo. Não é que a gente separe um barquinho, coloque um esparadrapo na janela, sei lá. Bom, muito bom. Raul, alguma coisa assim para finalizar ou já deu, né? O que você nos diz aí de Israel? Para finalizar, é que a Marina está esperando com o almoço ali do outro lado. Tá bom. Olha, que corra tudo bem. Imagino a ansiedade que deve estar aí em Israel, né? Deve estar um clima de ansiedade completa, não, Raul? Bom, ontem eu saí de noite, a gente foi para o teatro e tal, aí estou andando, não tinha ninguém na rua, né? Aí aparecia a Copa do Mundo, galera. Estava todo mundo na televisão. Porque o acordo saiu ontem à noite. Quando eu saí de casa, veio a notícia. Então, assim, sem dúvida nenhuma que é o único assunto que se fala. Mas tem uma forte dose de realismo e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Se a gente for falar sobre essa coisa, a gente não acaba. Tá bom. Raul, muito obrigado pela presença e estudo, e esperamos você aqui quando for a hora aqui de você voltar, que eu acho que já está chegando, né? Não sei. Ainda falta. Você falou que eu saí há 3 meses, não é verdade? Eu saí há 1 mês e meio, é uma coisa assim, e ainda falta mais uns 2 meses. Tá bom. Obrigado, Raul. Um grande abraço a todos aí. Vamos Tchau, aqui galera. desejar Shabbat Shalom, boa quinta-feira para todo mundo. E aqui na sinagoga vamos para Birkat Amazon com o nosso cantor Silvio. Vamos lá. Isha, por favor. Página 7 do nosso livrinho. Haverai Nevarir Haverá